Amós 2, 6 ao 3, 8. Vou continuar essa paraxá aqui, tá? Então vamos lá. Assim diz Yahweh, por 3 transgressões de Israel, e por 4 eu não reverterei o seu castigo, porque eles venderam a justiça por prata. Você conhece alguém que vendeu o seu irmão por prata? Né? E o pobre por uma sandália. Venderam o irmão dele baratinho, né? Eles esmagaram a cabeça do pobre do pó da terra, e eles desviaram seu caminho eles esmagaram a cabeça do pobre no pó da terra, e eles desviaram do caminho submisso. E o homem e o seu pai entraram na mesma jovem. Engraçado, né? Porque não foi só Reuven que entrou na esposa de seu pai, né? Parece que também Judá cometeu o mesmo pecado, né? Ele entrou na esposa do filho dele, né? E de acordo com a Torá, isso foi abolido, não foi? Pois é. Mas a Torá não tinha sido escrito ainda, que é proibido você entrar na sua nora, né? E aí, a Torá foi abolida? Eu te pergunto. Né? Esses homens seguiam todos a ordem de Melquisedeque, e hoje em dia a igreja não fala que é a ordem de Melquisedeque? Aqui, ó, isso daqui está escrito na Torá. E você não está na ordem de Melquisedeque? Né? Mais uma prova. Né? E além de tudo ainda, ele considerou que a nora dele era como se fosse uma prostituta. Israelita poderia sair com prostituta? Não. Então o que o Judá estava fazendo? Né? E depois disso ainda, ele queria o quê? Queimar a moça. Sendo que o pecado todo era de quem? Dele. Por quê? Porque ele não tinha entregado o filho dele para se casar com a moça. Porque quando a mulher casa, ela não se casa com um homem. Ela se casa com a família. É esse o significado da coisa toda. Você entende? Então, assim, se aquele homem daquela família não gerou filhos, então o próximo homem da família vai ter que levantar o filho no lugar dele. E aquele homem morreu, o próximo homem da família vai ter que ressuscitar aquele homem que morreu. Né? Basicamente é isso. Então esse daqui que é o casamento patriarcal, o casamento do leviato que o pessoal chama. Tá? Mas Judá basicamente cometeu o mesmo pecado que o irmão dele, Reuven, também cometeu. Né? Não te contaram isso? Né? Então os irmãos judeus que estão escutando aí, né? Pensem bem, porque geralmente os mesmos erros que os nossos patriarcas cometem são os mesmos erros que os descendentes deles cometem nos dias de hoje. E tem um monte de família promíscua aí, não tem? Pois é. Eu poderia até citar nome aqui, né? Mas deixar pra lá, né? Vamos continuar. Aqui, ó. Eles esmagaram a cabeça do pobre no pó da terra, e eles deixaram o caminho o caminho do submisso. E um homem e seu pai entraram na mesma jovem. Judá fez isso. Né? Pois é, né? Para profanarem o nome Kadosh. Judá profanou o nome Kadosh. Você entende? Do mesmo jeito também que Reuven profanou o nome Kadosh. Duas tribos que é problemáticas com relação ao quê? A ser fraca na carne. Por causa do quê? De mulher. Se até mesmo os anjos caíram por cobiçar as mulheres, você acha que o homem não vai cair? Adão caiu. Né? Então, muito cuidado. Homens israelitas.
Então, a sua tarefa é a mais difícil de todas, né? Se conter, né? Se segurar. Eu falo isso porque eu também não sou perfeito, né? Todo mundo tem dificuldade de se segurar, mas com o tempo e com a prática, né? Você consegue, tá? Não desiste não que você consegue. Eles mesmos deitam em vestes e apanham seu penhor junto a todo o altar. E eles beberam o vinho dos condenados na casa dos seus Elohims. Você lembra lá que Reuven se deitou com a Bilá, né? Mas antes disso eles tinham entregado para Jacó todos os seus Elohims estranhos, em Gênesis 35, né? Vai vendo. Aí depois, Judá casa com uma cananita. Será que ela idolatrava? Vai saber, né? Os canonitas são bem conhecidos por serem o quê? Pagãos, né? Adoram Astarote, né? Moloque, Baal, por aí vai, né? Mesmo assim, eu destruirei os amonitas diante deles, cujo altar era com a altura do cedro. E eles eram tão fortes quanto os carvalhos. Ainda eu destruirei os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também eu vos fiz subir da terra do Egito, da terra de Mitzraim, e vos conduzi 40 anos pelo deserto para possuirdes a terra dos amoritas. Quer dizer, eu fiz vocês andarem 40 anos no deserto, para quê? Para aprender a Torá e não fazer mais isso. Né? Então, o mínimo que você pode tentar fazer, a partir do momento que você está estudando com os israelitas, é tentar caminhar nessa jornada por 40 anos. Sem levantar o quê? Falso testemunho, né? Contra os eleitos de Yahweh. Né? Por exemplo, você lembra lá em Números capítulo acho que é 26, se não me falha a memória, onde que Miriam levantou falso testemunho contra Moshe e ela pegou lepra, né? Pois é, cuidado. Cuidado quando você for levantar a sua boca para falar contra um homem de Yahweh, viu? Não vai ser muito bom. Você entende? Então seja mais guarde para você. Se você não tem nada para falar, guarde para você. Tá? Não deixa sair nada da sua boca que vai interferir no quê? Na sua techuvá. Né? Porque ela honrará a língua maldita depois que ela... Quando o Mashiach ele disse assim, que quando um demônio é expulso e você abre a porta para ele volta com 7 demônios, né? Quando alguém sai da casa, ele é expulso, um demônio, quando volta com 7. Eu vou explicar isso de uma maneira melhor. O primeiro templo foi destruído, não foi? Porque o paganismo era grande, né? Só que os demônios, tudo voltou e ficou no segundo templo. Olha a quantidade de demônio que tinha, não era uma quantidade muito maior? Você entendeu por que o segundo templo teve que ser destruído? Era 7 vezes pior do que no começo. Tá entendendo? Só que agora, guerreiro, é você que é o templo. Fica abrindo a porta pro Satanás entrar. E geralmente é aqui, ó, que você cai. Né? Cobiçando as coisas que não são suas, querendo aquilo que não é seu. Entende? Mesmo assim eu destruí os amonitas diante deles, cuja altura era como a altura do cedro,
e eles eram tão fortes quanto os carvalhos. Ainda eu destruirei os seus frutos por cima, e por suas raízes abaixo. Também eu vos fiz subir da terra do Egito, da terra de Mitzraim, para vos conduzir 40 anos pelo deserto, para possuirdes a terra dos amoritas. Eu levantei vossos filhos para tornar profetas, neviins, né? Engraçado, porque José, através dos sonhos, profetizava, né? E os filhos de Israel também profetizavam? Com certeza. Por quê? Porque quando José sonhou que os feixes dos irmãos dele iriam se dobrar, aquilo ali era uma profecia, né? Porque José não tinha revelado a revelação do que o sonho dele significava para os irmãos dele. Os próprios irmãos deles perceberam o que aquilo significava. Do mesmo jeito também, quando José revelou a profecia das estrelas e do sol e da lua se curvando diante dele, o pai dele disse, né? Certo? Você acha que nós vamos se curvar para ti, ou Yahussef, ou Jacó, ou José? Quer dizer, José precisou contar para eles o que significava o sonho? Não. Eles próprios discerniram. Você entende? Eu levantei vossos filhos para se tornarem profetas, e vossos homens para ser nazireus. Nazireus. O apóstolo Paulo era nazireu, né? Ele fez o voto em Atos 21, lá no voto nazireu, né? Que está escrito em Números capítulo 6, né? E aí, a Torá foi abolida? Para e pensa. Eu acho que não, né? Porque se Paulo está fazendo um voto nazireu, né, que está escrito lá em Números capítulo 6, né, como assim a Torá foi abolida? Né? Não é assim, ó filhos de Israel, diz Yahweh. Mas vós destes os nazireus vinho para beber, e ordenaste aos profetas, dizendo, não profetizeis. Aí, o primeiro templo foi destruído, os caras não aprenderam com o primeiro templo. Né? Quem que era o demônio ali que estava habitando ali dentro daquela casa ali? Era quem? O templo não é você, não sou eu? Né? Não era o templo lá de Salomão? Né? Estava habitando um demônio lá, né? Era quem? Os fariseus, os saduceus. Então aconteceu a diáspora da Babilônia, os caras foram lá destruir o templo, não foi? Aí depois eles voltaram, reconstruíram, né? E aí, engraçado, porque depois que Roma veio e foi destruiu de novo. Por quê? Porque tinha 7 demônios. Quando os demônios voltou em quantos? Agora era 7, não era mais um. Porque a casa precisou ser destruída de novo. Para e pensa. Vamos continuar lendo? Mas vós destes aos nazireus vinho de beber e ordenaste aos profetas, dizendo, não profetizeis. Porque se vocês profetizarem, né, vamos matar vocês. Né? Vocês lembram de Zacariá, que foi morto entre o pátio e o templo? Ou os outros profetas que foram mortos em Jerusalém, a grande prostituta? Né? Será que os caras estavam fazendo coisa errada, meu irmão? Para o templo ser destruído? Né? A grande desolação. A grande desolação foi quando Nero entrou lá dentro do templo lá e ofereceu um pedação de porco, né? Para sacrifício, né? Nero. Só se podia comprar e vender se tivesse acordo com ele. Né? Por quê? Porque era o Império Romano. E o Império Romano dominava quantos reinos? 10, né? Parece que tudo isso está escrito lá no livro do Apocalipse, né? Mas deixa para lá por enquanto. Hei de oprimi-los, assim como um carro fica pesado
e está cheio de feixes. Então o lugar seguro perecerá, ao que é ágil. Engraçado, porque essa grande prostituta Israel, do fim dos tempos finais, ou que era aquela Israel judaico daquela época lá, eles contavam com quem para proteger eles? Era o povo romano, né? Se Roma estava lá, eles não estavam achando ruim, não. Tá? Muitos deles não estavam achando ruim. Por quê? Porque Roma protege a gente. A gente paga um pouquinho de imposto aqui por eles aqui, mas eles protegem a gente. E a gente pode fazer o que a gente quiser. Pode explorar os pobres, as viúvas, os necessitados. Os caras estavam cobrando de viúva, meu irmão, para fazer oração no templo. Né? Tava cobrando de necessitado. Eu não vou nem contar as coisas que os caras faziam. Vou deixar vocês descobrir, né, conforme a gente for estudando. Não vou acelerar o processo, não. Então o lugar seguro perecerá. Lugar do quê? Onde que Yahweh habita, né? Ao que é ágil e ao que é o forte fortalecerá o seu poder, e nem o poderoso livrará de si mesmo. Tanto Israel quanto Roma, depois disso, não durou muito tempo, né? Depois que eles mataram o Machia, né? Porque o cálice da ira do Criador se encheu, né? Ele destruiu tanto quem? Os fariseus quanto os romanos. O Império Romano existe hoje. Foi o Criador que destruiu. Mas ele levantou aquele exército para quem? Para destruir o templo. Né? De tanta besteira que os caras faziam. Nem se firmará o que maneja o arco e o que é ágil de pés, que se livrará a si mesmo. Nem o que monta a cavalo se salvará. Tá pensando que você vai fugir da ira do Criador? Do dia do juízo final? Né? Os judeus daquela época que colocaram a mão sobre o Machia pensaram assim: a gente vai se livrar, né? De todos os nossos erros. Não, não vai. Né? Ele fez questão de voltar lá, né? E derramar a ira que o Criador tinha avisado para eles muitas vezes. O primeiro templo foi destruído, né? Quer dizer, um demônio saiu, né? Aí depois reconstruiu a casa e habitou naquela casa lá mais 7 demônios, né? Aí destruiu de novo, né? Depois você pega essa passagem aí para ler, tá? Você não vai se arrepender. O que é corajoso entre os poderosos fugirão naquele dia, diz Yahweh. Capítulo 3. Ouvi estas palavras que Yahweh falou contra vós, os filhos de Israel, e contra todas as famílias que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo... Deixa eu ver até quanto? 3:8, né? Somente a vós eu conheci de todas as famílias da terra. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porém, dois andar junto, e não ser a não ser que estejam de acordo. Não tem como duas pessoas andar junto a não ser que esteja de acordo, né? Então, tipo assim, tinha Judá e Efraim. Eles estavam andando junto? Não. Estavam de acordo? Não. Né? E os judeus não queriam deixar, né, Israel, as 10 tribos voltarem, por causa de tanto fermento que eles tinham colocado nessa massa aí, né? Tanta lei que eles tinham inventado da própria cabeça, que nem a igreja faz nos dias de hoje. Né? Depois de tanto fermento, o Criador veio, pegou e destruiu essa casa. Já que vocês não servem para receber o povo, eu vou destruir tudo. Né? Vamos continuar? Aqui está falando das duas casas de Israel, tá? Se você não entender as duas casas de Israel, você não vai entender
a Bíblia. De novo, né? Amós, o profeta Amós aqui, né? Porém, dois andarão juntos. Dois não andarão juntos a não ser que estejam de acordo. Rugirá o leão na floresta. Quem não... quando ele não tiver uma presa? Bramaria o leãozinho da sua guarita? Se ele nada tivesse apanhado? Poderia um pássaro cair num laço na terra, onde não existe laço? E romperia um laço na terra se não tivesse, se não apanhasse a presa? Seria um chofar soprado na cidade e o povo não estremeceria? Quando se tocava o chofar, meu irmão, era para som de guerra. Né? Todo Shabat a gente toca o chofar e as duas trombetas de prata. Cuidado. Só que agora não tem mais tempo para destruir, né? Alguma coisa vai ter que ser destruída aí, né? Para que esses demônios parem de habitar nessa casa aí, né? Que casa que tá falando? A casa de Israel? Você não é israelita? Não é o templo? Você não é o templo? Tá entendendo, guerreiro? Haverá mal na cidade se Yahweh não tivesse permitido? Yahweh permitiu que esse povo aí, né? Esses pagãos que estavam dentro do templo, oferecendo sacrifício imundo, né? Oferecendo... Em vez de eles oferecer o melhor do rebanho, eles ofereciam o pior. O que mais? Né? E se achavam kadosh. Só oferecia coisa ruim lá, né? Tenta oferecer para um rei mortal aqui dessa terra aqui, ou algum governante, ou algum presidente, né, uma comida ruim, para ver se ele vai comer. Não, não vai, meu irmão. E você vai oferecer o pior pro dono do céu e da terra? Cuidado. Se você anda fazendo isso, né, você não faz as coisas que você faz para mim, ou para o ministério, ou para o Xolia, ou para né, ou para você, ou para sua família, você faz para Yahweh, guerreiro. Tudo que você tem foi Yahweh que te deu. Né? Então começa a fazer para ele. E só para ele. Tá entendendo? Porque agora você é o sacerdote da sua casa. Né? Seria um chofar soprado na cidade e o povo não estremeceria? Haveria mal na cidade se Yahweh não tivesse permitido? Certamente o soberano Yahweh não fará nada sem que ele revele os segredos para os seus servos ou os profetas. Eu tipo assim, vou contar um negócio para vocês. Aquelas manifestações lá do 8 de janeiro lá, eu tava lá. Eu só vou contar isso só, tá? Mas eu já sabia que o Bolsonaro não ia ganhar. Por quê? Porque o Criador tinha revelado. Né? E tipo assim, todas as últimas 3 ou 4 eleições que teve, né? Os israelitas já sabiam. Não é mole? Ah, Hers, quem que é os profetas de Yahweh? Não vou falar, não. Depois se você começar a estudar com a gente, depois você vai ficar sabendo. Mas esses caras falam o nome verdadeiro de Yahweh. Tem barba na cara, usa cobertura na cabeça, tem tzitzit, entende? Eles sabem. Eu também já sabia. Né? Que o Bolsonaro não ia ganhar, né? Que o Trump não ia ganhar naquela eleição que ele perdeu, né? E que agora ele ia ganhar nessa. Né? É mole? Mas foi por quê?
Porque o Criador veio avisar pra gente antes, né? O leão rugiu, quem não tremerá? O soberano Yahweh falou, quem não profetizaria? Né? Se o Criador falou alguma coisa na sua boca e você não abrir ela para falar, guerreiro, cuidado, hein? Mas assim, não espiritualiza muito também não, tá? E aqui a gente termina. Bom, já tá com 25 minutos. Esse vídeo foi longo demais. Eu vou ficando por aqui. Aqui é Israel Ben Moshe. Shalom, shalom. Que eu abençoe todos vocês no nome do Mashiach Yahushua. Até a próxima. Tchau, tchau.